Sofrer com a verdade ou se iludir com a mentira? Qual dos dois você prefere? Muitas das vezes nós decidimos nos iludir com a mentira. Ao longo da nossa vida a gente vai se deparando com situações que fogem da realidade, da verdade. Só que naquele momento é cômodo viver aquilo daquela maneira. Então, ao invés de tomar um outro caminho e de seguir o caminho da verdade, muitas pessoas elas decidem se acomodar em meio a mentiras. Ela sabe que aquele pecado, que aquela situação não está produzindo vida de Deus na vida dela. Ela sabe que isso a longo prazo vai prejudicar a saúde dela. Ela sabe que isso, mais na frente vai trazer sérias consequências, mas vai deixando, mas vai se permitindo viver em meio à mentira. E sabe, a verdade ela pode doer, mas ela é o melhor caminho. A verdade, quando nós nos deparamos com ela, nós não nos deparamos apenas com uma condição às vezes desconfortável, que a verdade traz, na sua grande maioria das vezes, uma condição desconfortável. Você viver a verdade, muitas das vezes, é você viver condicionada a algo que não é tão agradável no momento, mas que a longo prazo vai ser produtivo, vai ser positivo e vai até te conduzir à vida eterna. Então eu quero te convidar a permanecer comigo até o término desse capítulo, desse vídeo, que nós vamos meditar no último capítulo do livro de 1 Reis. E quem ali conhece, quem sabe, quem vive a palavra, quem vive a luz da palavra, quem conhece a palavra, sabe que todas as vezes que nós falamos da verdade, nós somos direcionados a Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Shalom, shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas. É sempre uma honra, uma alegria poder compartilhar com você a palavra, poder iniciarmos mais um dia, mais uma semana. E eu tenho certeza que será uma semana de boas notícias, uma semana prazerosa, uma semana onde o Espírito Santo irá se fazer real nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e amado Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós clamamos que o Senhor revele a nós o que há nas entrelinhas. Fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações. É o que oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha só o contexto bíblico que nos diz, Antes, declare aí com muita fé: em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida e não de morte, de saúde, não de enfermidade, de riqueza, não de pobreza, de bênção, não de maldição, porque em minha boca há um milagre. Amém? Então, olha só. Durante os 2 anos que se seguiram, houve paz entre Israel e Arã, Síria. Contudo, no 3º ano de Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe questionou aos seus oficiais e servos: bem sabeis que Ramote Gileade nos pertence, e nós nada fizemos para tomá-la das mãos do rei da Síria. E ordenou Josafá: queres vir comigo à guerra em Ramote Gileade? Ao que Josafá respondeu ao rei de Israel: eis que a batalha será a mesma para mim, como para ti, para meu povo, como para teu povo, para meus cavalos, como para os teus cavalos. No entanto, Josafá sugeriu ao rei de Israel: rogo-te que antes consultes a palavra de Yahvé, o Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400 aproximadamente e lhes consultou: devo ir atacar Ramote Gileade, ou é melhor deixar de fazê-lo? Diante do que eles responderam: ataca. Portanto, o Senhor a entregará nas mãos do rei.
Contudo, Josafá questionou: porventura não existe aqui nenhum outro profeta, servo de Yahvé, por intermédio de quem possamos conhecer, porquanto possamos... Contudo, Josafá questionou: porventura não existe aqui nenhum outro profeta, servo de Yahvé, por intermédio de quem possamos conhecer a vontade de Deus? O rei de Israel respondeu a Josafá: há ainda um profeta, pelo qual se pode consultar Yahvé, mas eu o odeio, pois jamais profetiza bons presságios a meu respeito, mas sempre desgraça. Ao que prontamente Josafá replicou: não fale deste modo, ó rei. Então o rei de Israel mandou chamar um oficial e ordenou: traz-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestido de seus trajes reais, estavam assentados, cada um num trono, na praça, à entrada do portão de Samaria, e todos os profetas, preocupados em servi-los, profetizavam em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Quena, produziu para si uns chifres de ferro e declarou a Acabe: assim diz o Senhor, com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os demais profetas seguiram esses auspícios e profetizaram o mesmo destino. Exclamavam: sobe contra Ramote de Gileade, triunfarás, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que fora chamar Micaías lhe sugeriu: os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Procura, portanto, falar como eles e predizer o sucesso do rei de sua campanha. Entretanto, Micaías contestou: tão certo quanto vive Yahvé, juro por seu nome, que falarei apenas o que Yahvé, o Senhor, me ordenar. Quando chegou à presença do rei, este lhe indagou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ao que prontamente ele respondeu: atacas e serás bem-sucedido, porquanto Yahvé a entregará nas mãos do rei. Diante disso, o rei lhe questionou: quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás senão a verdade em o nome do Senhor? Então o profeta declarou: vi todo Israel disperso por muitas colinas, como ovelhas que não têm pastor. E disse: Yahvé, estes não têm senhor. Volte cada um em paz para sua casa. E o rei de Israel afirmou a Josafá: eu não te adiantei que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? E Micaías acrescentou: ouve a palavra de Yahvé. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então Yahvé indagou: quem enganará Acabe, a fim de que ataque Ramote de Gileade e encontre a morte lá? E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriam ideias diferentes, até que finalmente o Espírito colocou-se diante de Yahvé e declarou: sou eu que haverei de enganá-lo. E Yahvé, o Senhor, lhe questionou: de que modo pretende-se realizar isso? Ao que ele respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que Yahvé, o Senhor, afirmou: tu o enganarás e ainda prevalecerás? Sai e faz o que deves fazer. Agora, portanto, Yahvé colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas,
mas Yahvé é quem pronunciou contra ti a desgraça. Então Zedequias, filho de Kenana, deu um tapa no rosto de Micaías e interrogou: de que maneira o espírito de Yahvé saiu de mim e foi falar contigo? E Micaías replicou: vê-lo-ás e compreenderás no dia em que tiveres de vaguear de um aposento a outro para te esconderes. O rei então ordenou: prende Micaías agora mesmo e conduze-o, volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e declarem: assim fala o rei, lançai este homem na prisão, e alimentai-o com uma quantidade mínima de pão e água, até que eu retorne, são e salvo da batalha. Contudo, Micaías afirmou: se voltares são e salvo, é porque Yahvé não se expressou pela minha boca. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote Gileade. O rei de Israel solicitou a Josafá: vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quanto a ti, veste-te com as tuas próprias roupas. O rei de Israel disfarçou-se e ambos partiram para a batalha. O rei de Arã, Síria, dera esta ordem a seus 32 chefes de carros de guerra: não atacareis ninguém, seja soldado, seja oficial, senão unicamente o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, comentaram uns com os outros: vê, é o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou. E quando os chefes dos carros militares perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou o seu arco a esmo e atingiu o rei de Israel, entre as juntas de sua armadura. No entanto, no mesmo instante, o rei ordenou ao condutor do seu carro de batalha: volta e faze-me sair do combate depressa, pois estou gravemente ferido. Mas a batalha se tornou ainda mais violenta naquele dia e tiveram que manter o rei de pé sobre o seu carro diante dos arameus sírios. Mas ao cair da tarde ele morreu. O sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito fúnebre percorreu todo o acampamento: volte, cada um para a sua cidade, cada chefe de família para a sua terra. O rei está morto. Foi transportado para Samaria e lá sepultado. Lavaram o carro real de guerra e suas armas num açude em Samaria, onde as prostitutas costumavam banhar-se. E vários cães vieram e lamberam o seu sangue, exatamente como a palavra de Yahvé, o Senhor, havia predito. Todas as realizações do rei Acabe e também a descrição do seu palácio decorado com marfim da melhor qualidade e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está na história dos reis de Israel. Acabe adormeceu com seus antepassados. O seu filho Acasias sucedeu o seu trono e reinou em seu lugar. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá, no 4º ano de governo de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e governou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zuba, filha de Sili. Josafá andou em todos os caminhos de seu pai Asa. Não se desviou deles, mas fez o que era reto perante Yahvé, o Senhor. Contudo, não destruiu os altares idólatras. E o povo seguiu, oferecendo sacrifícios pagãos e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Os demais feitos de Josafá e o poder que demonstrou e os atos de bravura nos tempos de guerra estão todos escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Ele também expulsou da terra o restante dos sodomitas, prostitutos e prostitutas cultuais que serviam os altares pagãos e haviam restado depois do reinado de seu pai Asa. Ora, neste tempo não havia rei em Edom,
mas sim um vice-rei era nomeado para assumir o governo local. Josafá mandou construir navios de Tarsis, uma frota de embarcações mercantes, a fim de buscar ouro em Ofir. Porém, jamais o trouxeram, porquanto eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquele tempo, Acasias, filho de Acabe, fez a seguinte oferta a Josafá: os meus marinheiros estão à tua disposição para cooperar e navegar com os teus. Contudo, Josafá preferiu não aceitar tal ajuda. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. Seu antecessor e filho, Jeorão, assumiu o reino em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Ele praticou o que era reprovável diante de Yahvé, o Senhor, porque andou segundo os maus exemplos de seu pai, como nos caminhos pagãos de sua mãe, e conforme as atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nebate, fez Israel pecar. Desse dedicou seu culto a Baal e o serviu, provocando deste modo a ira de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, como seu pai havia procedido. Bom, o que eu quero dar ênfase aqui, eu acredito que fica muito claro nesse contexto, é o posicionamento de Micaías, né? Ele sabia, né, o quanto que a verdade, né, qual que seria o preço da verdade. A verdade ali lhe custaria a própria vida, mas ele não ali voltou para trás, e ele foi em frente, ele se posicionou. O rei, ele tentou até estratégias para poder manipular aquele fim e poder ali não acontecer o que Micaías havia predito diante da determinação de Deus. Só que não há como escapar, né, de um algo que vem da parte de Deus. E na maioria das vezes, eu e você, nós já sabemos qual que é a determinação de Deus diante de uma situação, diante de um mau posicionamento ou diante de uma escolha errada. Na maioria das vezes, nós insistimos no eu consciente e não inconsciente. Às vezes que nós insistimos inconsciente, demora um pouco mais para a gente reconhecer o erro, mas a partir do momento que o reconhecemos, temos ali a oportunidade de pedir perdão, né? O Senhor nos perdoa e assim a gente retoma o caminho dali em diante. Eu não sei, né, em que inverdades você tem se alicerçado, mas que a partir de hoje você possa seguir a verdade e que você possa se apegar, né, ali aquilo que o Espírito Santo de Deus tem te direcionado. Não se dobre, né? Não se venda por mentiras que vão ali trazer uma alegria momentânea, mas se firme na verdade que te conduzirá à vida eterna. Amém? Oremos. Senhor meu Deus e amado Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos para que o Senhor nos livre dos enganos, das mentiras, de tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, nos ajuda a estarmos alicerçados na verdade. Nos ajuda, Senhor, a viver debaixo da Tua palavra, da Tua direção. Espírito Santo, sê conosco, nos sustenta, nos fortalece, livra-nos, Senhor, do homem mau e sanguinário. Livra-nos, ó Deus, tudo aquilo que nos aprisiona, que nos paralisa. É o que oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, a sua vida. Fica firme, se direcione pela verdade, mesmo que seja duro a verdade, opte pela verdade. Não negocie nada que a longo prazo vai ter um alto preço para você. Amém? Deus te abençoe. Shalom.